Pessoal, voltando aqui ao gancho do assunto que a Yasbeck estava com a gente, sobre o conflito no Oriente Médio. No meio dessa crise diplomática com Israel, o presidente Lula postou uma foto segurando uma bandeira da Palestina. É isso mesmo que aconteceu? Começo te ouvindo, Basília, por favor, uma imagem compartilhada em apoio aos palestinos. Pois é, e diferencia, né, Palestina de Hamas. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por reiteradas vezes, ele já fez isso falando por escrito, na presidência do Conselho de Segurança da ONU, em encontros com outros países, não só os tidos mais importantes, como Estados Unidos e os europeus, ele falou que o fim dessa guerra, que é de décadas, uma guerra histórica de Israel e Palestina, só acontecerá, esse cessar-fogo da história, quando houver o reconhecimento do Estado palestino. Então, não é uma surpresa o presidente Lula levantar esta bandeira. Ele está fazendo aí um sinal de respeito à Palestina, que ele, por diversas vezes, já defendeu o reconhecimento do Estado. Isso não é uma legitimação dos ataques que vem acontecendo, especialmente na faixa de Gaza, de ambos os lados, mas reconhecidamente por parte do Hamas, que reagiu, ou melhor, que agiu em outubro do ano passado com aquelas mortes que pegaram toda a comunidade internacional de surpresa, né? Dando aí um start, um recomeço de tempos sombrios dessa guerra entre os dois países. Então, Lula age assim e, como a gente já vem falando aqui, é um discurso que o Brasil não irá abandonar. E agora, em 2024, levando em consideração que a guerra só avança e as mortes também, é um discurso que veio para ficar, sem risco de que o presidente ouça seus conselheiros sobre modular o tom e tudo mais. Ele já deu mostras de que não pretende fazer isso. E até a crítica, que é muito presente em discursos que tratam de questões internacionais, sobre não fazer de improviso, até mesmo isso que seria mais pelo método do que o conteúdo, o presidente também não está afim de abrir mão dos seus improvisos, não, e falar o que considera certo, o que considera a cara do Brasil neste momento de guerra. Pois é, ainda mais num palco, né? E é muito comum, eventualmente, alguém que nos assiste não saiba, essas grandes autoridades, quando sobem ao palco, elas até vão acompanhadas de um papel. Você tem toda uma equipe de assessoria, né, Basília, que escreve tudo e tal. Dependendo se o assunto é muito sensível, eles pedem, legal ficar só nas palavras, não vai no improviso. Mas Lula tem esse perfil e esses improvisos trouxeram essas falas ali de críticas e acusações de genocídio. Débora Bergamasco, esses posicionamentos têm um preço político muito alto, né? Tem, Elisa, com certeza. A gente vem noticiando desde a semana passada, no sábado, inclusive, a gente postou um texto que a fala de Lula justamente corrobora. A gente falava aqui no live, inclusive, que Lula ele vai dizer, né, ele não vai recuar porque ele acredita estar realmente do lado certo da história. E aí ontem ele falou, né, olha, o tempo vai dizer que eu estava correto, né? Então, na verdade, quando ele não recua desse posicionamento, mesmo com o preço político que ele já está pagando. E qual é o preço que ele está pagando? Bom, a gente está falando especialmente, Elisa, Basília, sobre a pressão em relação dos evangélicos em relação ao governo, porque tem esse custo político. Os evangélicos defendem o Estado de Israel, né? Defendem os judeus e a resposta de Israel, na verdade, em relação a essa guerra, a esse conflito. Temos que pontuar aqui, não é porque Lula defende os palestinos civis que estão sendo mortos que a gente tem que falar. O governo Lula foi um dos primeiros a se posicionar em relação ao ataque terrorista do Hamas, a criticar esse ataque terrorista do Hamas. A grande crítica aqui, a gente tem que lembrar, em relação ao tamanho da resposta do governo de Benjamin Netanyahu aos civis palestinos. Porque inocentes também morrem, né, dos dois lados. É um horror o que acontece por lá e a gente vai aqui noticiando os dois lados dessa moeda diplomática. Obrigada, Basília. Obrigada, Débora.